17 foi para o profissional. Profissional. Eu fiz uma Taça São Paulo boa pelo Madureira. Aí tinha uma proposta do Vitória, né, Vida Mansa? Vitória e Santos. E eu lembro que tu foi pro Vasco na base. Foi na base ou profissional? Não, que tu foi pro profissional. Vasco? Já era profissional. Eu tinha 17 anos, mas fui profissional. Eu lembro que a experiência foi meio conturbada. Como é que foi essa parada do Vasco? Assim, começou bem, né? Eu comecei jogando assim. Não logo que cheguei, mas assim, demorei um tempinho pra me adaptar. Eu comecei jogando assim. E tu com 17 foi para o profissional. Profissional. Eu fiz uma Taça São Paulo boa pelo Madureira. Aí tinha uma proposta do Vitória, né, Vida Mansa? Vitória e Santos. Só que pra categoria de base, não era Pode isso? contar uma coisa desse fato aí interessante? A gente foi... Antes disso, fala como é que você conheceu ele. Se mete nisso não, deixa eu fazer minha resposta aqui. Caraca, maluco. Cara, Porque você entrou aonde eu ia falar isso, cacete. desculpa, perdão. Porra. Desculpa. Achei que Se era mete sobre... nessa porra não, se Achei mete que- nas perguntas não. Achei que era sobre a Taça São Porra, Paulo. metido pra caceta. Então, eu tava começando a trabalhar empresariando, né? Bem no início. Eu acho. E aí o Duba me falou dele. Falou assim, Anselmo, Isso 2002, não foi 2002 isso? 2002. 2002, Eu isso. sou agente de 2001. E aí o Duba falou assim, Anselmo, que eu tinha voltado do projeto do Entrerriense. Falou, ó, você é um cara sério, tem esse jogador aqui que eu acho interessante, acredito no potencial dele, Muriqui. E aí eu fui conversar com teu pai, né? Depois de um tempo, assim, ele aceitou, a gente assinou. Logo no início, você estava no juvenil, 16, por aí, 16 por aí. anos. Estava com 16 anos. Foi assim que eu comecei a trabalhar com ele. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu não entendo porra nenhuma de bola, jogar bola. Tu se lembra de um amistoso que tem contra o time coreano? Que teve lá no Madureira? Pohang. Cara, o Pohang veio fazer uma pré-temporada aqui, né? Depois a gente até colocou jogadores lá. E eu fui assistir esse amistoso. O que o Muriqui fez com os coreanos, eu falei... Não, tinha... Tu lembra do Zé Carlos, um que jogou no Botafogo? Chamava ele de Zé do Gol. Joguei com ele no Flamengo, Zé do Gol. Esse mesmo. E também tinha um zagueiro que era de São Paulo, que jogou no Flamengo também, o Rogério Correia. O Rogério Correia jogou no Flamengo não, mas o Rogério Correia eu sei quem é. Jogou no Vasco. Rogério Pinheiro, pode Rogério ser? Pinheiro. Pode ser Pinheiro. Um Jogou meio no São assim. Paulo. São Paulo, Isso. Vasco. Ele jogava nesse time aí. Então, os empresários que tinham uma boa relação naquela época, eu acho que era o pessoal da 90 Minutos, trouxe eles para fazer aqui. E aí foi fazer esse amistoso lá. Ele acabou com o jogo. Ali eu tinha certeza que ele ia virar. Porque na idade dele, no coisa, e ele jogando contra o time profissional, arrebentou. Não lembro quantos gols você fez. Não, também não mas lembro. ele entortou os coreanos. Ficou feliz. Eu falei, caraca. Acertei na loteria. Eu falei, caraca. E aí, eles contratam, o Madureira contrata o Zagalinho, né? O Zagalinho vai e vocês jogam a Taça Júnior, São Paulo. Ele arrebenta na Taça São Paulo. E aí o Duba chega para mim e fala o seguinte, Anselmo, olha só, eu não vou... Tem aqui o Santos quer contratar o Muriqui, o Vitória da Bahia quer contratar o Muriqui, você vai lá, escuta e me traz a proposta. Aí eu fui a Santos, escutar qual era a proposta do Santos. Fui ao Vitória da Bahia escutar, eu esqueci o nome do diretor lá, e conhecer Vitória da Bahia, que na época me impressionou, o que mais me impressionou não foi o Santos, foi o Vitória da Bahia. A estrutura que eles tinham, muito boa, e eles faziam muitas competições fora do Brasil naquela época. Eu voltei em mente que era Vitória da Bahia, né? E aí eu cheguei para o presidente, o Vitória da Bahia apresenta isso, o Santos apresenta isso, a estrutura do Santos você conhece, mas o que me chamou a atenção é a estrutura do Vitória. Que eu lembro que naquela época eles tinham até mãe de aluguel. Né? E isso, porra, por mulher, eu via assim umas senhoras conversando com as crianças, assim, com os garotos novinhos, que me chamou muita atenção. Aí ele falou, tá bom, Anselmo, eu vou vir aqui, mas a princípio você está falando que a Vitória da Bahia faz essa condição aqui para o Madureira, atende o teu atleta, vamos caminhar. Nisso, não fui eu. Vazou que ele estava indo para lá. O Eurico liga pro Elias e fala assim, ô Elias,
Vem cá, quando tem jogador merda, tu manda pra cá. O primeiro que aparece aí que presta, tu vai mandar pro Vitória da Bahia. Manda se apresentar amanhã. E aí ele foi pro Vasco. Eurico, É, Viu? no Vai auge da ressaltar sua que, gentileza. que o Santos e o Vitória, eu iria pra categoria de base. É, No caso era sub-20, hoje é sub-20. é, E pro Vasco é direto profissional. é. Aí eu falei assim, pô, vamos Verdade. pro Vasco, né? Tipo, pô, tava com Verdade. 17 pra 18 já, falei, vamos pro Vasco. Aí foi que fui pro Vasco a primeira vez. Viu como é que foi a proposta, o peso da proposta do Eurico? A ordem do Eurico deu. Mas ele é um cara bom, cara. É. Oi? Era, né, um cara bom assim. É. Pro clube assim, eu acho... Eu só escuto as pessoas que É. conviveram com ele, eu não conheci. Acho que a galera que conviveu com o Eurico, que trabalhou com ele, eu não escuto falar mal Eu gostei não dele, escuto assim. ninguém falar mal Eu dele. gostei dele, assim. Cara, um cara muito frontal, assim, sabe? Era muito frontal, né? Então, assim, eu acho que o jogador de futebol gosta disso. O cara não gosta de ficar jogando conversa fiada, sabe que tu vai trair a ele. Quando você fala a verdade, ele não tinha essa não, meu irmão. Gosto de você, beleza. Não gosto de você, não gosto. Ele falava na tua cara. Então, assim, isso o jogador se sentia muito valorizado em relação a isso, né? E outra coisa, todos os jogadores que trabalhavam com ele, pra ele era o melhor. O cara poderia não ser o melhor, Sim. mas pra ele, meu irmão, vocês que vão comigo até o final. Todo mundo gosta disso, né? Então, assim, eu gostei de ter Firme trabalhado nas com ele. decisões, que Sim. tratava contigo, estava Sim, tratado. sim. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala. Eu não tive o prazer Sim. de trabalhar com o Eurico, não, mas dizem que. E quando tu chegou no Vasco, foi fácil se adaptar? Como é que foi essa primeira passagem de um time menor para um time grande, assim, cara? Cara, bem Eu difícil. lembro que tu teve um pouco de dificuldade, Sim, né, eu cara? fico acho que 1 mês e meio, 2 meses. Eu ia sair, né? Eu ia sair pra um outro lugar. Nós jogamos contra o Bom Sucesso. A gente fez um amistoso contra o Bom Sucesso. Foi que ano? 2004. Mas Pô, o do Bom 2004, Sucesso o foi Pet estava lá, não estava? Tava. o Pô. Pet dava moral pra ele Pô, pra caramba. então, o Pet estava lá. 2004. Aí eu fiz 2 gols, pô, nesse jogo treino. No seu treino. Porque você tava treinando atrás do gol. Sim, tava treinando atrás do gol. Tipo assim, nem pro jogo eu ia. Aí fizeram um amistoso lá pra quem não tava jogando, eu fiz 2. Mas tem um caso antes desse jogo. Você estava chateado porque não estava sendo aproveitado. Eu falo com o Elias e falo, Elias, porra, o moleque veio pra cá, deixou de ir pra tal lugar assim e aqui não joga. Aí ele falou com o Jandir Neto. Eurico, com Ah, o pessoal lá. Seu Eurico, você não tá usando o jogador, vamos pegar. Tá bom, eu vou cobrar aqui o pessoal. Aí cobrou, aí teve esse jogo. Sim. Que aí esse jogo... Aí eu fiz 2 gols, né? Aí o jogo seguinte fui relacionado. A gente ia jogar contra o Palmeiras, não era o Palestra Itália, não é isso? Que era o Isso. antigo, né? E aí a gente tá perdendo de 2-1. Aí eu sofro uma falta na entrada da área. Aí o Pet vai e guarda. Aí outro jogo a gente jogou contra, se não me engano, Paraná. No início do jogo, peguei uma bola na esquerda assim, fui costurando geral, chutei, o goleiro defendeu. A outra fiz um outro lance assim, bem assim e tal, o goleiro defendeu também. E aí eu falei assim, cara, agora eu vou decolar. Porque eu joguei um jogo que não era relacionado, o outro eu fui pro banco e o outro já era titular. E assim, nesse time tinha Marcelinho Carioca, que logo depois de ser vendido para um time na França. Tinha o Beto, que jogou no Flamengo. Sim, sim. Tinha o Pet, o Valdir Bigode, falecido Alex Alves, né? Que Sim, morreu. Então, assim, lembro. cara, pra mim jogar ali era muito difícil. É verdade. Né? Tipo assim, o máximo seria jogar indo pro banco ali, entrar um jogo ou outro e tal. E aí, daquele jogo ali, eu comecei a jogar. Só que eu tive muito problema de lesão. É isso, eu Assim, lembro a disso. primeira passagem assim minha foi muito marcada por conta de lesão. Eu lembro que a última lesão que eu tive, eu fui pra seleção sub-20. Aí quando voltei, nós fomos jogar contra o Vitória da E Bahia. tu foi logo pra seleção, logo depois tu foi convocado. Bem... René Weber, Ele faleceu, né? Faleceu, na né? pandemia. E aí logo depois eu fui convocado. Só que eu fui convocado 3 vezes. 2 eu machuquei. Caraca. Aí na terceira, a gente jogou contra o Goiás em São Januário. Eu saí do jogo machucado. Aí fizemos uma ressonância, não deu nada. Eu fui pra lá, joguei com a seleção. Voltei, quando voltei machuquei. E só muscular, Então muscular. Só a posterior esquerda. só posterior esquerda. A última eu fiquei 8 meses sem jogar. E não descobriu o que que era, cara? Não. Quem me ajudou muito foi o Alex Evangelista nessa época. Me ajudou Sim. muito, assim, porque o cara que me pegou me abraçou, né? E inclusive na segunda passagem minha pelo Vasco, ele era o responsável pela fisioterapia, né? O cara que me ajudou muito, assim, nesse período de 2004. Aí fiquei esse tempo parado e tal. Aí depois comecei a jogar, não machucar mais. Entendeu? Depois Mas assim. desses 8 meses. É.
Cara, pro moleque jovem, É. isso é muito. Ah, me atrapalhou muito, assim. Eu poderia ter... Ter ido mais longe. Mais longe É não, né? difícil Mas, falar, Fernando, assim, É. você acha que você poderia, assim, mas eu procuro levar pelo lado bom, assim, o ritmo de vida que eu tava vivendo fora do campo, tava acelerado. entendi. Então, assim, Tava provavelmente... copiando o Fernando? Assim, provavelmente eu não teria tido a carreira que eu consegui, sabe? Eu Entendi. gostava muito de noite e tal, aí tinha começado a beber, coisas que eu não bebia, não fazia antes e tal. E aí quando eu comecei a me machucar muito, falei assim, irmão, preciso focar. Mas mesmo assim, cara, ao longo desse processo aí, né, e as coisas começam a ir para um lado que você fala assim, cara, deu ruim agora. Entendi. Aí em 2006 eu fui pro Paysandu, falei assim, "Ih, Porque tu começou a dar uma rodada. Tu voltou pro Madureira, voltei pro Madureira, a gente foi vice-campeão carioca, né? E ganhamos a Taça Rio. Taça Rio? Acho que foi a Taça Rio que a gente ganhou. isso foi Copa 7. Rio. 7, né? 6. 6? 6. Isso, Não, 6, seis. isso, 6, Seis. verdade, 6. E aí eu fui pro Paysandu no meio do ano, né? Aí joguei uma Série B lá, mal também, mesma coisa assim, pô, no Itália e tal. E aí em 2007 eu voltei pro Madureira, joguei o Carioca lá. E aí no meio, a gente jogou o Carioca, aí o Alfredo Sampaio era o treinador. E aí... Foram bem de novo no Carioca em 2007. a gente foi bem, foi bem. Foi bem de foi novo, bem, é. foram bem. O time era bom, É. de Jair. Era esse ano. Dejaí, Odivan. Jair, Odivan, Michael, você. 2007 acho que o Maico tava? Mas ele jogou o Carioca 7 porque ele foi vendido depois do Carioca. Não, ele jogou 6. Então, porque ele foi 7 pro Duisburgo. Eu conheci o Michael lá na Alemanha. Então, mas ele voltou, depois ele foi pro Botafogo, não é isso? Não, acho que foi 6 que ele foi pro Botafogo, voltou, jogou Não, 6 7. ele tava com a gente, eu acho. É? Acho que É, sim. não sei, eu sei que 7 ele foi pra Alemanha. Sim. Foi nesse ano que ele jogou um Carioca bem, ele foi bem, acho que Sim, sim, sim. meteu gol, não sei. Sim, sim. E logo na temporada de junho, ele Foi foi, pra Alemanha. a gente foi junto. Então foi nesse jogo aí contra o Vasco lá que o Dejaí falou aqui do Do Odivan. Odivan. Do Odivan. Tu tava nesse jogo? Qual jogo? Que o Odivan jogou contra o Vasco. O Odivan Que o falou que ia Odivan marcar o falou Romário. que marcar o Romário. Aquele negão Deixa lá. que eu... O Odivan vai marcar o Romário. Aquele negão lá, 20 figura. minutos de jogo, tá 3x0, 3 gols do Romário. Aí perguntar, pô, tu não conhecia o Romário? Ele tá diferente pra caramba. Aquele negão lá, resenha demais. Tá louco. Mas é diferente. Aí em 2007 você volta e vai bem de novo no... Sim. E aí é o Alfredo Sampaio, né? Aí o Alfredo Sampaio acaba o campeonato, ele vai pra Avaí. Aí me leva pra Avaí. A primeira passagem no Avaí. Eu tenho 3 passagens pelo Avaí, ele me leva pra Avaí. Aí eu faço uma Série B boa, vou bem. Aí a Traffic, nem sei se existe, mas existe. Mudou o nome, mudou pra acabou, TFM. Mudou pra mas a TFM. Tra- Não sei. Tráfica. Aí compro uma parte do meu passe do Madureira e tal. Aí eu retorno em 2008 pro Madureira, jogo o Carioca. Aí vou pro Vitória da Bahia. Aí não vou bem no Vitória. Vou pro Ituano, que era gerenciado pela Traffic. Sim, sim. Aí faço o Paulista pelo Ituano. Aí vou pro Avaí. Ainda Aí- jogou. Aí chegou no Havaí. Aí minha vida mudou. Por que a tua vida mudou no Havaí?